A gente está aqui então para falar da importância da gente olhar para a questão da raça dentro do cenário da saúde. Por que isso é importante? O que está acontecendo, né? E o que você vê vem sendo feito para melhorar isso? Perfeito. Lógico que primeiro a gente identificar assim que essa discussão, ela parece nova, mas ela não é. No Brasil, especificamente, a gente desde 1996 existe um movimento organizado que levou inclusive, né, na Marcha Zumbi dos Palmares, 1996, uma demanda para o então presidente da República, né, nessa Marcha Zumbi dos Palmares, de que era importante olhar para os efeitos que o racismo tem, não só na saúde, mas em todas as áreas da sociedade. Talvez seja mais fácil, e a gente até entende que as pessoas percebam que na educação a gente tem uma diferença muito grande entre o acesso à universidade pública né, e até mesmo a universidade privada por parte das pessoas negras. A gente entende que nos cargos públicos, né, deputados, deputadas federais, Senado, existe uma maioria de pessoas brancas, mesmo que a maioria da população brasileira seja negra. A gente percebe, então, em alguns aspectos, até do empobrecimento, né, quem vive abaixo da linha da pobreza, as pessoas que têm uma questão racial. Mas na saúde a gente tem uma resistência muito grande. Porque, primeiro, os profissionais de saúde eles são formados sobre um paradigma que é todos são iguais. Eu não vejo raça, eu não vejo cor, eu não vejo identidade de gênero, todo mundo para mim é igual. E, na verdade, quando a gente olha os dados, não é bem assim. Então, acho que desde esse tempo, né, da década de 90, essas mulheres negras que participavam dos movimentos de mulheres na saúde, elas começaram a denunciar que para isso a gente precisava produzir dados. Então, até 96, a gente não tinha, pra você ter uma noção, nem na declaração de óbito, nem na declaração de nascido vivo, o dado de raça-cor. Nem da pessoa que estava gestando e parindo, né, da mãe, nem do bebezinho, nem de quem estava morrendo. Então, a gente tinha os dados do IBGE como um todo, que é uma série histórica, né, que o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística produz sobre desigualdades socio-raciais, mas na saúde a gente não tinha esses dados bem elementares. Então, nesse ano de 96 foi criado um grupo de trabalho interministerial, incluindo o Ministério da Saúde, que nos levou a produzir dados no Brasil, dentro desses dois instrumentos inicialmente, declaração de óbito e declaração de nascido vivo, mostrando essas diferenças entre o nascer e o viver. E também, consequentemente, no morrer. Com o tempo, esse grupo de trabalho ele foi se estruturando para trabalhar com outras identificações. Então, os primeiros movimentos foram de que a gente incorporasse na notificação de doenças de agravo compulsório. Então, no Brasil, a gente tem uma lista de doenças, que, assim, essas doenças a gente tem que dizer quem está morrendo, onde está morrendo, para a gente poder fazer a vigilância em saúde, né? Então, esses documentos de notificação, eles também não tinham antes o campo raça-cor. Então, a gente passou a ter na notificação de tuberculose, na notificação de hanseníase, na notificação de HIV. Do diagnóstico. Do diagnóstico. Então, quando um profissional identificava... Existe uma lei para isso no câncer que não sai do papel. Pois é, então é por isso que eu vou chegar lá. Então, para a gente entender, os profissionais eles precisam entender o cenário, como ele é lento também, né? A gente está hoje em 2025, quase 2026, então quase 30 anos desse movimento inicial de legalização, de colocar... né, numa norma técnica, nas portarias, que tem que ser colhido esse dado de raça-cor. Porque aí, a partir desses dados, tanto da notificação das doenças, quanto de declaração de óbito e de nascido vivo, é que a gente começa a ver as disparidades. Então, a gente começa a ver que mesmo no mesmo contingente socioeconômico, então mesmo as pessoas que têm escolaridade semelhante, que têm renda semelhante, quando essas pessoas são negras, elas têm piores indicadores, elas morrem mais precocemente, têm mais risco de ter aquela determinada tipo de doença. E aí a pergunta que a gente tem que fazer é por que isso acontece? E esse porquê isso acontece levanta algumas hipóteses. E aí essas hipóteses elas nos levam a buscar modelos de explicação na literatura e entender por que isso está acontecendo. E aí a gente vai perceber que o racismo ele afeta diretamente o cuidado em saúde. Não é só uma questão das pessoas já mais pobre, está mais longe do hospital, se cuida menos ou tem um hábito diferente. Dentro do mesmo, vou te repetir isso que é importante, dentro do mesmo grupo socioeconômico, pessoas diferentemente de acordo com a sua cor autodeclarada de pele têm indicadores diferentes. E esses indicadores diferentes só se explicam por uma questão que atravessa a vida de todos nós no Brasil, que é o racismo.